Olá, olá, olá. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Acho que agora ela liga. Boa noite. Calma que ela tá ligando. Já já vocês vão me. Oh, pronto, apareceu. Boa Boa noite. noite. Oi, Gabi, querida. Boa noite a todos, a todas, a todes. Sempre muito bom ver vocês aqui no Zoom. Dessa vez eu resolvi fazer aqui no Zoom. Da outra vez a gente fez a jornada Web, né, junto com a Ana. Flávia, olá! Bem-vinda! A gente fez no YouTube, aí eu fiquei com vontade de ver o rostinho de vocês. Érica, bem-vinda! Né? Que a gente fica fazendo a live no YouTube, no Instagram, e aí a gente. Aí eu não fico vendo vocês, né? Luz e Sol, querida, bem-vinda. Geisa Sol, bem-vinda. Nara, Débora, todas, todos, todes. Boa noite, boa noite. Nesse dia tão especial, Aninha, tudo bom, querida? Bem-vinda. Nara, todo mundo, todos, todas, todes. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia muito especial, em que a gente tem aí, né, uma decisão muito forte para os nossos povos originários aqui no Brasil, para quem está aqui, né, no Brasil. Então, não foi proposital marcar essa masterclass hoje, mas eu quero aproveitar a energia da egrégora que a gente vai formar aqui, para a gente poder realmente emanar essa energia, essa força para os nossos queridos irmãos e irmãs que estão ali, que são os verdadeiros guardiões dessa terra, né? Que sem eles a gente não tem a vida, né? A natureza, eles que são os verdadeiros guardiões e os primeiros que nos ensinam a nos conectar novamente à natureza. Então, com muita gratidão, honra que nós estamos aqui hoje abrindo essa roda para emanar essa energia. Então, a minha intenção com essa roda hoje, com o canto que eu quero trazer, é exatamente estar possibilitando que as pessoas possam, que estão lá em Brasília nesse momento, possam receber essa energia. Então, acho que as pessoas vão chegando. Deixa eu ficar um pouco com aqui um olho aqui, um outro aqui, para ver se alguém me chama no WhatsApp, mas acho que deve estar tudo tranquilo. O som está tranquilo para vocês? Escutam o tambor? Ótimo. Perfeito, perfeito. A gente vai conversar bastante aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer dessa masterclass que eu vou trazer para vocês aqui, algumas questões e alguns ensinamentos xamânicos, tá? Noah falando que não consegue me ouvir. Noah, você tem que clicar no microfoninho que tem ali embaixo para poder iniciar o som. Tem um microfoninho no lado esquerdo embaixo. Quando você passa o mouse ou você passa o dedinho ali, tem um microfoninho que você precisa clicar para iniciar o som. Para o resto, todo mundo tudo bem? Aline falando que não. Então, quem não está conseguindo me ouvir, deixa eu... Ah, ele não está conseguindo ouvir e eu estou falando aqui, né? Eu tenho que escrever. Ai, Margarete, eu sou dessas. A Aline está escrevendo aqui. Obrigada, Aline. Adoro tribo, que aí um vai ajudando o outro. É isso aí. Perfeito. Então a gente vai começar com rezo. Vou trazer aí uma canção de abertura da roda para que a gente possa sintonizar, para que a gente possa trazer essa primeira sintonização, para que a gente possa
pensar e emanar para todo esse povo que está lá em Brasília, defendendo a todos nós. Vamos lá? Fecha os olhos um pouquinho. Inspire, expira profundamente.
invoco neste momento para trazer o equilíbrio das nossas águas, Arro Nosso. Invoco neste momento para trazer o equilíbrio do nosso ar, do nosso mental. Arro Oeste, portal do profundo feminino, traga esse equilíbrio para dentro de nós. Arro Leste, portal do profundo masculino, traga esse equilíbrio para dentro de nós. Arroa tudo que está em cima, ao povo das estrelas, aos nossos antepassados. Arroa tudo que está embaixo. Eu clamo agora para todos os elementais, os devas, para que possam segurar e amparar a todos os povos originários e ao centro, de onde tudo vem, para onde tudo vai. Arro, está aberta a nossa roda de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Arro. Bem-vindos quem entrou, quem está entrando agora. Todos, todas, todes. Comenta aqui comigo no chat. O que vocês já conhecem de xamanismo? Já tem gente aqui que já conheço há muito tempo, né? Aí das rodas da rede social, que já fez roda comigo, né? Já estou vendo um monte de rostinho aqui conhecido, conhecendo novas pessoas também. Por o óculos agora, gente. A Lili falou, eu conheço pela grande fraternidade, ótimo. Eu vou depois lendo aqui junto com vocês, tá? Vou sempre estar dando uma olhada aqui no chat para interagindo com vocês. Vai ter uma parte daqui a pouquinho que eu vou também liberar microfones. Se vocês quiserem falar, fizerem alguma pergunta, tem aqui. Raquel falando que não conhece nada. Tem um botãozinho aqui de reactions, onde vocês podem levantar a mãozinha. Deixa a mãozinha aqui, tá vendo? Como eu fiz aqui. Se vocês quiserem, também pode... Ixi, agora começou um monte de mãozinhas aqui. Vocês podem também reagir. Daqui a pouco ela desaparece aqui. Pronto. Então, a Débora falando, conheço pouco, tenho profunda admiração, mas pouco conhecimento. Ok, vamos falar disso hoje. Conheço muito pouco, vou catando as migalhas. A Érica. Tranquilo, Érica. É assim mesmo. Sabe por que eu perguntei do que vocês sabem sobre xamanismo? Porque xamanismo é uma coisa muito ampla, né? Então, quando eu propus fazer, até teve já a primeira turma da mentoria xamânica, foi exatamente para que eu conseguisse trazer todos esses ensinamentos de forma prática. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, nesse esquenta da mentoria xamânica, o que vocês podem já sair dessa aula hoje para colocar em prática na vida de vocês. Xamanismo, deixa eu ver aqui o que a Flávia está falando. Conheço através de suas lives, de uma roda que eu fiz com você há uns meses, da Ana Humano Cósmico, sim, a querida Ana, mas quero me aprofundar porque muitas informações ficam confusas para mim, tranquilo. A Lene também está falando aqui, aprendendo sempre. Sim, eu também sempre aprendo bastante com todo esse conhecimento ancestral. Na verdade, o termo xamanismo, ele tem uma aura de mistério em volta, né? A gente não sabe muito bem como definir o xamanismo. Mas a origem do termo xamanismo vem dos xamãs da Sibéria, dos homens e mulheres de conhecimento da Sibéria, que eram conhecidos como xamã, são conhecidos como xamã. Então, seria mais certo, assertivo e adequado falar que somente os homens e mulheres de conhecimento da Sibéria é que são conhecidos como xamã. O que esses homens e mulheres de conhecimento fazem, né? Eles conversam entre os mundos, né? Isso dentro de todas as etnias e de qualquer povo originário. Só que cada povo
tem um nome específico. A Nara está falando aqui. A Patrícia primeiro. Sinto as conexões naturais de ciclos das estações do ano, das plantas, ervas, animais, energia da terra, ar, água, fogo. Perfeito, Patrícia, por aí. A Nara, conheço muito pouco também, mas sou muito ligada às plantas e natureza que me levam para esse caminho. Perfeito. Então, na década de 60, antropólogos e arqueólogos começaram a estudar as cerimônias desses povos siberianos e também acabaram indo atrás de outros povos originários para entender o que acontecia nessas cerimônias, o que aconteciam com esses homens e mulheres de conhecimento. E a partir desse momento, né, desse boom de exploração, de conhecimento, o que eles fizeram? Eles determinaram que tudo que vem dos povos originários, dos povos nativos de qualquer canto do mundo, seria chamado xamanismo. Então, eles fizeram um balaio grande, entendeu? Eles falaram, então vamos chamar tudo de xamanismo, né? Então, é o xamanismo da Sibéria, o xamanismo dos nativos norte-americanos, xamanismo tolteca ali do México, xamanismo andino, xamanismo brasileiro, xamanismo africano. E aí, principalmente quando a gente fala de xamanismo africano, acaba se fazendo aquela junção com banda, candomblé, religiosidade, e aí se mistura tudo num balaio só. Por isso que quando a gente traz o termo, eu procuro sempre, no meu perfil, aqui nessas masterclass, nas mentorias, primeira coisa que eu trago para vocês é esquece, né, que xamanismo é só de um povo, ou que é só medicina da floresta, ou que é só isso ou aquilo. O xamanismo é algo muito, muito grande e muito gigantesco, assim como o planeta. E uma coisa muito interessante, porque se xamanismo está ligado aos povos originários, está ligado à nossa memória ancestral. E essa memória ancestral está em nós. Por isso que a gente fala, xamanismo são ciclos. Sim, são ciclos da natureza. Xamanismo são os 4 elementos? Sim, são os 4 elementos. Xamanismo são as 4 direções, principalmente, porque todos os povos têm como base a roda sagrada que eu vou falar aqui para vocês hoje, o que significa cada direção. Xamanismo é a fase da lua, xamanismo são as estações do ano, tudo isso é xamanismo. E sabe o que o xamanismo faz? Ele faz com que a gente relembre a nossa conexão com o todo. Porque dos reinos, dos seres que habitam esse planeta, o reino humano foi o que se desconectou do todo, né? Foi o que se afastou da comunhão de todos os seres. A Flávia falando, então Umbanda e Candomblé pode ser considerado xamanismo também, mas não seriam religiões? Aí que tá, Flávia, não é xamanismo. Não é. Mas o povo mistura tudo. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Apesar de, por exemplo, dentro da Umbanda e do Candomblé, tem os orixás que são manifestações da natureza. Então tem umas pinceladas aí que você vai ver que tem conexão, mas não são vertentes e viés completamente diferentes, tá? Mas tem muita gente que acaba misturando, né? Então, o meu papel nessa vida é mais até informativo do que qualquer outra coisa. Então, eu gosto de passar esses conceitos básicos para que vocês entendam quais são essas diferenças. Eu fui iniciada dentro da tradição nativa norte-americana, tá? Eu entrei no xamanismo, eu conheci o xamanismo através desse viés, dessa linhagem que a gente chama de Conselho dos Anciãos dos Cabelos Trançados, e isso já vai aí para 25 anos que eu já estou nessa caminhada.
fiquei muito tempo com meus instrutores, me iniciando nas várias cerimônias que a gente tem dentro dessa tradição, tá? E o que eu mais aprendi com o xamanismo não foi essencialmente o conhecimento que eu adquiri em todos esses anos de vivências, de cerimônias. O que eu mais aprendi foi eu me conhecer através dessa lembrança de quem eu era, a lembrança da minha memória ancestral, a lembrança de algo que eu tinha saudade e não sabia o que era. Vocês já sentiram essa saudade, esse vazio que de vez em quando, né, parece que tudo está errado, parece que tudo está fora da ordem. E aí você precisa de algo para se conectar novamente com você. E dá aquela saudade. Eu olhava para o céu e eu tinha saudade, né? Eu olhava para as estrelas, tinha saudade. Né? Eu tinha necessidade de estar no meio natural, eu precisava estar, eu precisava ter essa conexão novamente, né? Todo mundo aqui falando, né, Érica? Imagina, né? Quase nada, né, Érica? A Flávia, a saudade do que não foi, isso mesmo, isso mesmo. Então, no xamanismo eu consegui me conectar novamente através das cerimônias, através dos cantos, através do tambor e através principalmente do entendimento de que tudo é cíclico, né? Uma das maiores libertações que eu tive com o conhecimento xamânico foi que aquela linha de vida que tinham me ensinado desde quando eu era criança, né? De que eu tinha que nascer, estudar, aí depois eu tinha que me formar, tinha que conseguir o emprego, o amor da vida, fazer a família margarina, depois me aposentar, aí sim eu ia ser feliz, né? Não tem essa linha do tempo, né, que nos ensinam, que seria o ideal. E tem que fazer sucesso, né? Tem que se destacar na sua profissão. Sim, quando você tem 5 anos de idade, a sua mãe já te pergunta o que você vai ser quando você crescer, né? Eu não sei ainda. Né? Eu sou uma constante transformação, eu estou em constante construção. A Érica, a família Margarina, é isso mesmo. Para provar que fez sucesso, a Lili tem que ser rica, isso. E aí o que a gente encontra? Um enorme vazio, né? Quando a gente cumpre esse histórico, esse protocolo, esse roteiro que nos entregaram, a gente encontra um vazio, porque esqueceram de nos falar que a vida são uma sucessão de ciclos, de início, meio e fim, e que tudo passa, tudo é impermanente. Assim como o dia, ele termina, vem a noite e depois vem um outro dia. Assim como a primavera, verão, outono, inverno, assim como a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente. São vários ciclos, não é uma lua cheia que não acaba nunca, e aí quando ela quiser se aposentar, a gente chama a lua minguante. Não existe isso na natureza, né? Não existe. Então a nossa vida também é assim. Nós somos parte da terra, ela é parte de nós. Tem até uma canção que é muito linda que a gente fala, né? Cada parte da terra é sagrada para o meu povo. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Então nós somos parte, nós pertencemos à terra, pertencemos a todo esse sistema, a essa grande teia da vida. Estamos conectados a esses ciclos. Nós, como indivíduo, devemos entender como é que é o nosso funcionamento natural. E a partir do momento quando a gente entende o nosso funcionamento natural, a gente consegue entender como é que a gente vai fazer isso acontecer na prática, como que a gente vai trazer isso para a nossa vida. Viver de uma forma que a gente entenda que nós temos somente o aqui e agora. E olha que incrível trazer essa mensagem hoje no Dia do Mago, né?
dentro da cosmologia maia, porque é isso, nós temos só o aqui e agora, né? Então, isso muda toda a nossa perspectiva de planejamentos, perspectivas de sonhos, perspectivas de daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas será que você vai estar aqui ainda daqui 15, 20, 30 anos? Qual que é essa linha do tempo? Por que a gente se choca tanto quando um jovem findou a vida física? Nossa, ele tinha toda uma vida para viver. Será? Eu acho que não. Ele tinha aquele momento, a alma dele determinou aquele momento. Uma coisa que os meus instrutores me falavam muito, eu acho incrível. Tudo está certo e dentro de uma ordem, né? Ou como a gente fala, né, no provérbio popular, nenhuma folha cai da árvore se Deus não quiser. Porque está tudo dentro desta ordem. Só que nós acabamos nos afastando e a gente quis criar uma ordem falsa, uma ordem e tentar forçar algo que não é natural. Vide o calendário gregoriano, que é uma prova disso, né? Que é completamente criado a partir de convenções políticas de poder, que não tem nada de natural, ele não conta ciclos naturais. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. A Flávia perguntando do livre-arbítrio, para provar, tá. A Érica, temos dificuldade de aceitar nossas tristezas. Depois que comecei a entender, aceitar minhas bads tem ficado um pouco mais fácil. Vou falar isso, tem tudo a ver com essa roda das direções. A Flávia, o livre-arbítrio pode alterar essa ordem divina? Então, nós temos o livre-arbítrio, mas a gente, com o livre-arbítrio, a gente fica, como é que eu posso dizer? Postergando, sabe? A gente fica postergando e isso gera sofrimento. Se a gente consegue tomar as decisões e fazer as nossas escolhas conforme a ordem natural, sentindo o nosso biorritmo, a coisa flui, a gente entra no tal do flow que todo mundo adora falar agora. Esse flow nada mais é do que entrar nesse ciclo natural da vida e não lutar contra, acolher e deixar fluir junto. Mas geralmente a gente usa o livre-arbítrio para lutar contra. E aí a resistência fica criando e aí bloqueia a vida e não sabe por que está triste, aí não dá certo no trabalho. E aí, como assim? Eu sabia, meu pai falou para eu ser engenheiro e eu não estou feliz com engenharia. Por quê? Ele falou que ia dar certo. Eu tinha que ter um emprego, eu tinha que ter uma profissão que me desse dinheiro. Só que vai ter um momento que a ficha vai cair. Vai ter um momento em que vai bater, como a Érica falou, a bad, né? Que é o que a gente chama quando a gente entra no oeste da roda de medicina. Todo mundo passa pelo oeste, ou por bem ou por mal. Sempre há tempestade. Sempre há um momento da gente falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? E no xamanismo nos mostra como a gente olhar isso antes da gente ser jogado nisso, né? Porque se a gente fica negando, uma hora a gente vai ser jogado nisso. Isso é uma escolha também, né? Você ficar postergando também é uma escolha, porque na hora vem com tudo. Mas eu vou explicar direitinho como é que acontece isso na roda. A Lili falando aqui, né, também do livre-arbítrio. E não aceitamos o tá tudo certo. A Érica falando, não aceitamos o tá tudo certo, mas tá tudo sempre dentro de uma ordem, né? Existe uma ordem cíclica, uma ordem cósmica, uma ordem divina, e ela está aí, né? A lua cheia, depois vai vir a lua minguante, depois vai vir a lua nova e depois vai vir a lua crescente. Você nunca vai ver a lua cheia, depois a lua nova, a lua minguante. Existe uma ordem natural das coisas. E essa ordem, ela também está dentro de nós, tá? A Lili, parece que eu vivo numa busca de aquietar em mim mesma. Isso é ir para o oeste, Lili.
Alene, deixa fluir, a dor é resistência. Sim, exatamente, exatamente. Então, quanto mais resistência a gente coloca, mais sofrimento acaba gerando, mais dor. Quem aqui trabalha com constelação sistêmica? Deixa eu ver aqui, a Érica está escrevendo. Marga tem uma grande dificuldade, não, uma dificuldade muito grande em ver as pessoas sofrendo e não fazer nada. Quero sempre ajudar, me ajuda a sair disso. Se ajude primeiro, Érica. Em primeiro lugar, se ajude. Quando a gente traz o pensamento sistêmico, a Flávia falou que não trabalha, mas já fez. Vou falar inclusive disso, então pegar esse gancho que a Érica falou. Quando a gente trabalha em nós, a gente está trabalhando o que a gente fala do Pila Maya Re, o Mitaki Koyo Yasin, que é para todas as nossas relações, porque nós estamos absolutamente todos conectados. Então, se existe um desequilíbrio climático na Terra, como é que eu ajudo esse equilíbrio para que equilibre novamente? Dentro de mim, eu cuidando de mim. Se eu estou vendo muito sofrimento fora, é porque esse sofrimento está dentro de mim. Então eu curo o meu sofrimento para que esse sofrimento não me faça, né, as outras pessoas sofrendo não seja tão dolorido para mim. É sempre a partir de nós mesmos. Outra coisa que a sociedade contemporânea fez nos acreditar de outro jeito, né? Que fala, imagina você pensar em você em primeiro lugar, isso não é algo bom. Você não é uma pessoa boa se pensar em primeiro lugar em você. E principalmente as mulheres, que é a grande maioria que está aqui hoje com a gente. Pensa bem, não é assim? A gente sempre não se deixa por último lugar, primeiro é o filho, depois não sei o quê, depois não sei o quê. E isso tem que virar rapidamente, né? Entende? As mães passam isso para a gente. Sim, Érica, passa. E outra, a gente tem que pensar também com esse assunto do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher a vida que nós queremos. Independente da situação que nós estamos, se aquele momento a pessoa está passando por aquele sofrimento, em alguma parte do ser dela, ela escolheu passar por aquele sofrimento. E às vezes aquele sofrimento é a evolução dela. A gente não tem todas as vertentes e todas as variáveis para a gente poder analisar com critério global. Mas se o sofrimento do outro está te incomodando, é porque você está sofrendo dentro de você. Quanto mais você acolher e transmutar em amor esse sofrimento, mais você está libertando as outras pessoas também de pararem de sofrer. Isso é que fala todo do campo morfogenético que a gente trabalha dentro da constelação, que não deixa de ser, não tem uma base xamânica, porque as rodas xamânicas falam desse campo morfogenético também, né? Que quando eu atuo e curo em mim, eu curo a todas as minhas relações. Quando a gente vai entrar numa tenda do suor, a gente coloca a testa na porta, né, no chão, e antes de entrar a gente fala para todas as minhas relações. Mas não é só os amigos, familiares, são todas as conexões. E eu achava incrível no começo de rede social, principalmente o Facebook, que fulano de tal é teu amigo e amigo de não sei quem, amigo de não sei quem, amigo não sei quem. Aí você olha e você fala, uau, olha as conexões que a gente nem percebe que tem. Aí você vê, né, conhece uma pessoa que conhece outra, né, são amigos, mas são pessoas que de locais e situações completamente diferentes. Isso mostra como nós, sim, somos seres sistêmicos. E eu que me questiono, que quero continuar sendo terapeuta, vão me chamar de egoísta. Você pode ajudar as pessoas e não quer ajudar?
Lili, principalmente terapeuta, se você não está bem, se você não trabalha o seu próprio autoconhecimento, como que você vai estar disponível, com a sua energia disponível para poder atender outras pessoas, né? A gente tem que virar essa chavinha dentro de nós, porque quanto mais a gente trabalha em nós mesmos, mais a gente alimenta esses fios invisíveis dessas conexões. A Flávia, esses conhecimentos centrais do xamanismo são comuns a todas as linhagens? Sim, sim, Flávia. A base de todas as linhagens xamânicas é a roda. Norte, sul, leste, oeste. Você vai encontrar em todas as tradições. Com algumas diferenças entre uma e outra que eu já vou explicar. A Patrícia falando, estando com as energias elevadas em equilíbrio, assim podemos emanar boas coisas aos que estão ao redor e assim gerar mudança coletiva. Arrou. É isso, Patrícia. Pegou a chave. A Lili, exatamente por isso, porque me dói quando atendo. Então, Lili, aí tem que criar né, voltar para dentro de você e poder ter esse. Você provavelmente é empata, né? Como a gente fala. Geralmente a maioria dos terapeutas são empatas, mas trabalha essa transmutação dentro de você. Vibre em amor, sempre em amor. E lembre-se de que aquela pessoa que está ali na sua frente é um ser que, sim, tem poder de escolha e escolheu estar naquela situação. É sempre assim. Se não, e assim, se desconecta energeticamente no final do atendimento, né? Porque senão depois você começa a carregar todos os clientes junto com você. Aí quem fica prejudicada na história é você. Tá certo, Lili? Espero ter ajudado aí um pouquinho. Então, voltando agora na base das rodas, as rodas elas são assim ponto de partida para a gente entender como a gente se reconecta com essa natureza. Então, partindo do princípio que o ser humano ele se desconectou do todo por ele exatamente ter livre-arbítrio, porque é o único ser, dentro de toda a natureza que tem o livre-arbítrio. Então, ele escolheu se distanciar de todos os outros seres, né? E agora a gente está nessa retomada, né? A gente está nessa caminhada de volta à conexão dos ciclos naturais, nessa conexão de volta ao nosso biorritmo, respeitando o nosso biorritmo. Tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, trabalhar longas jornadas de trabalho absolutamente todos os dias, porque elas sentem que a energia vai mudando. Eu já atendi muitas pessoas que entram em crise de burnout, que agora o nome mais moderno é burnout, por um estresse contínuo, por ficar, como fala, fica violando o seu próprio ritmo. A palavra é essa, fica violando o seu ritmo natural. Então, quando a gente fala das rodas xamânicas, a gente começa a entender qual é o nosso próprio funcionamento. Então, o princípio, eu vou falar das rodas norte-americanas, que é a linhagem que eu fui iniciada, tá? Mesmo dentro da linhagem nativa norte-americana, existem algumas diferenças dos elementos nas direções entre eles ali. A roda que eu quero passar para vocês hoje é a roda Cherokee, tá? A roda Cherokee, ela tem uma similaridade muito grande com os maias, tanto que a cosmologia maia eu estudo há mais tempo do que o xamanismo, né? Eu conhecia a cosmologia maia antes do xamanismo, e dentro desse Conselho dos Anciãos dos Cabelos Trançados também tem todo o conhecimento ali do México, né? Dos nativos mexicanos, toltecas ou mecas, que estão antes dos toltecas, né? Que são os homens e mulheres de conhecimento de lá. Então,
ainda tem algumas pinceladas. E tem ainda alguns antropólogos que falam que houve realmente uma evasão dos maias do México para os Estados Unidos e eles sendo esses ancestrais dos Cherokees. Então, eles têm muita similaridade em muitos ensinamentos. Sem falar que, obviamente, tanto Cherokees quanto Maias eram um povo que veio, né, das Pleiades. Então eles têm essa conexão pleiadiana muito grande. E eu desde sempre tive essa conexão pleiadiana, mas aí é um outro capítulo da minha história, já é uma outra masterclass, né? Falar do povo das estrelas já é outro dia, que aí ficaria mais umas 3, 4 horas só falando dessa parte do povo das estrelas. Mas enfim, o que eu vou falar hoje para vocês, então, é dos Cherokees, tá? Quando a gente fala das rodas de medicina, a Giovana falando que quer masterclass do povo das estrelas. Em breve, em breve, em breve. Vou fazer sim. Então, essa roda dos Cherokees, a gente começa pela direção sul. Na direção sul, a gente vai trabalhar a criança. Por isso que quando você vai entrar numa cerimônia, por exemplo, numa roda de cura, a gente entra sempre pelo sul, tá? Quando a gente vai começar um rezo, como eu abri aqui a roda, a gente começa pelo sul, que é a direção onde está a criança, onde está o nascimento. O que a gente trabalha no sul também? Principalmente o nosso corpo emocional, que está conectado às nossas águas. Então, quem trabalha com criatividade, que trabalha com questões emocionais, que precisa curar o emocional, precisa estar muito atento para estar sempre na direção sul, tá? Então, como é que eles faziam? Eles faziam fisicamente isso, né? Eles se sentavam no sul. Quando eles estavam em roda, eles procuravam sentar-se no sul para que naquela direção eles sentissem essa inspiração para poder fazer o que precisava ser feito. Então, artesãos, artesãs sempre sentavam-se no sul para confeccionar os seus objetos, as suas artes. As crianças dentro de uma roda sempre sentavam-se no sul, que é o lugar da roda. Então, se você precisa resgatar confiança, autoestima, sente-se, medite sentado no sul. Você senta no sul e olha para o norte. Todos aqui sabem mexer numa bússola, sabem identificar? Se eu perguntar agora em qual direção vocês estão sentados, você saberia me dizer? A Aninha falou que não. Érica falou norte. Giovana, eu sei dizer por onde o sol nasce, leste. E isso já é o ponto de partida, Giovana. A Lene norte, Geisa Sol falou que não sabe. A Lili falou que não sabe de cor aqui. Não sei, não sei, não sei. A Nara falou que dá no sul. Sabrina, Noah. Flávia, voltada para o norte, não sei, para o sul. Então, Flávia, se você está olhando para o norte, você está sentada no sul, tá? É assim que a gente faz. Não sei, não sei. Olha que interessante, né? Primeira coisa é se localizar nas direções. Porque, por exemplo, se você senta muito no sul, provavelmente você está com muitas águas. E se você já é uma pessoa emotiva, ficar sentada no sul, isso pode trazer consequências ao longo do tempo. Entende? Então, essa observação das direções é essencial. Luciana, para o sul. Se você está olhando para o sul, Luciana, então você está sentada no norte. A Michelle está no leste
A Patrícia, estou sentada no sul olhando para o norte, então considera sul. A Érica, vixe, minha cama é olhando para o norte. Vamos falar também de posição de cama. Flávia, é bom mudar de vez em quando ou depende do momento? Eu mudo, porque eu faço realmente girar. Mas o que eu mais gosto, pelo menos para trabalhar e fazer os atendimentos, é no leste. Raquel está no sul. A Giovana, muito interessante isso. A maioria das pessoas fica horas sentadas numa mesma posição, trabalhando no computador. Isso deve influenciar, então, muito, Giovana, muito. Principalmente no rendimento. A Lili, por isso que eu mudo os móveis toda hora. Com certeza, Lili. Com certeza. Eu sou também a louca de mudar toda hora, que a gente gira a energia, a gente faz o movimento da energia, né? Então, na direção sul, vocês vão trabalhar tudo que está relacionado ao emocional. A Gabriela mudou a cama para o norte, de frente para o sul. E como é que está o sono, Gabriela? Escreve aqui para nós. A Flávia, minha cabeceira da cama está no leste. Uau, Flávia. Corajosa, deve receber muitos sonhos aí. Muitos sonhos, muitos sonhos, muitos sonhos, né? Com certeza. A direção sul é uma direção boa para se pôr a cabeceira da cama, né? O topo da cabeça virado para o sul, tá? É um dos lugares que você mais relaxa, tá? Que é mais de tranquilidade. Mas se você lidar bem com as águas, né? Aí que tá. É bom sempre testar, né? A minha cama é virada para o sul. É o lugar que eu consigo realmente relaxar, né? Porque eu, Margarete, trabalho muito com o leste e com o norte. Então eu preciso dar essa compensação, né? Eu compenso na hora de dormir. Então a minha cabeça virada para o sul. Gabriela, então agora tenho acordado mais vezes na noite, mais preocupada com meu filho, que a tua cabeça tá para o norte, né? Minha cabeceira da cama está no leste e a cabeça no oeste. É bom, Flávia? Sim. Oeste é outra direção que é bom. É a melhor direção, na verdade, para se ter. Vai ficar pensando, porque aí vamos falar do norte agora, então, já que a Gabriela já jogou a bola aqui. Norte é elemento ar, é mental, é o adulto, mulher, homem, né? Então, no sul a gente tem a criança, no norte a gente tem aí os adultos. Então, é a mente, é o racional, é o ar, elemento ar. E olha que interessante, né? Na direção sul, a gente coloca dentro das 4 raças raízes, a gente coloca os de pele vermelha, que são os mais de coração, né? Que são os mais inocentes. Chegam a ser inocentes como uma criança, né? Quando estão no seu equilíbrio, na sua força. E no norte a gente tem um povo branco, que é o mais mental que existe, né? Os de pele branca são os mais mentais, são os mais racionais, né? A Gabriela, então agora tenho. Nana, estava no oeste, mas precisava fazer mudanças. Tá tudo certo, Gabriela. Tenta o sul agora, se der, né? No meu quarto, gente, praticamente só tem a cama, porque eu gosto de ficar girando, entendeu? Eu praticamente só tenho a cama porque eu preciso de mobilidade para girar, né? Ai, não dá para trocar a cama. Qual que é o problema de dormir ao contrário, né? Dorme, né, pro pé da cama ao invés de ser para a cabeceira. Faz umas doideiras assim, né? Às vezes a gente tem que fazer uns testes com essas direções, tá? Então, voltando do norte, quando existe um conselho dentro, né, de uma tribo, o professor ou os mais anciãs que estão na direção norte, sentam na direção norte. Então, ali é a direção deles, que é por onde o conhecimento vem para poder ser transmitido. Norte é onde a bússola, né, o ponteiro da bússola está sempre apontando. Então, a própria Terra, né, o seu polo magnético está para o norte, né?
Já ouviram aquela expressão desnorteado? O que quer dizer desnorteado? É que você está sem norte, você está sem direção. Então a gente precisa sempre desse equilíbrio do sul, das emoções, para a gente poder nortear, achar uma direção. Ah, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, estou desnorteada. Medita sentado no norte, olhando para o sul. Medite todos os dias e peça para que venha no seu mental a imagem, a visão daquilo que precisa ser feito. Qual é a direção que tem que seguir? É imprescindível a gente ter isso, esse norte na vida. A Jordana está falando que a cabeceira dela está no leste para o oeste. A tua cabeça fica no leste, Jordana, é isso? O topo da cabeça fica virado para o leste. Quem é que ainda está perdido com as direções, que não sabe direito como é que vê as direções? Aninha não sabe. A Luíse também. Ó, aulinha terceira série do primário. Lembra, professora de geografia? A Lili baixou a bússola, então, tem como baixar a bússola, tá? No celular. Os smartphones tem alguns que. Acho que a grande maioria agora. A Lili falou que não está entendendo ela. Então, deixa eu ver aqui se eu abro a minha para mostrar para vocês. Eu tinha uma bússola. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela está aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa eu aumentar aqui. Ó. Tá vendo aqui? O norte. É que ela não tem, ela tem uma bolinha aqui no centro, ó. Ela tem uma bolinha e você tem que ir até ela alinhar com o N. Quando alinhou com o N, deixa eu ver. Ah, não, tá aqui o risquinho. Achei. Tava achando estranho que não tinha um risquinho. Tá vendo o risquinho aqui em cima, ó? O risquinho aqui em cima, vocês têm que ir girando a bússola até a bússola chegar. É que eu não vou conseguir fazer ela vertical aqui. Mas tem uma forma mais simples. Esse risquinho da bússola, você tem que colocar ele no N. Quando você esse risquinho colocar no N, é porque ele está indicando o norte. Isso a gente chama de calar a bússola. É quando fica zero aqui, tá? Aqui embaixo, ele vai ficar zero. Tá vendo que tem uma numeração aqui embaixo? 200 graus. Então, tem que ficar zero. Quando ficar zero, é que assim ele não vai mexer. Eu tenho que pôr ele assim. E tem que colocar assim, tá, gente? Tem que colocar na horizontal, na vertical não dá. E aí, quando ele ficar no zero, é que você calou a bússola. Então, norte, sul, leste, oeste. Tá? E aí você não tem bússola. Onde que nasce o sol na sua casa? Por exemplo, o sol nasce aqui para mim. Eu tô com esse meu braço aqui indicando o leste, que é onde o sol nasce. O meu outro braço, 180 graus, vai ser oeste. Na minha frente vai estar o sul e nas minhas costas o norte. Então, se eu colocar o meu braço esquerdo para o leste, meu braço direito para o oeste, a minha frente vai ser o sul e nas minhas costas vai ser o norte. Você vira a própria bússola, tá? E a bússola sempre tem que estar no centro, né? Então, você estando no centro, né? Quando você está no centro, aí você vê as direções. Aqui na bússola, o E é leste, o W é oeste, o S é o sul
e o norte. Aí tem as subdireções, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Mas é engraçado, essa bússola aqui, ela tá ao contrário. Engraçado. Não confio muito na bússola não, tá, gente? Que a minha tá ao contrário. Ela tá marcando norte para lá, mas eu sei que é o sul. Confie no sol. Essas bússolas de celular, às vezes, ela dá pau, viu? Ou compra aquela bússola mesmo, que é analógica, né? Ou confie no sol. Onde o sol nasce é o leste, onde o sol se põe é o oeste. E aí, a sua frente, né? Se você colocar à esquerda o leste, à direita o oeste, a sua frente vai ser o sul e as costas vai ser o norte. Coloca ela na horizontal. Não, eu sei, mas eu estava colocando na horizontal, Érica. Só que tá invertida, não sei por quê, depois eu vou ver. Então, o simples fato de você se localizar geograficamente nas direções, você já girou a sua energia, você já se conectou com a Terra, você já está conectado com a Terra. Essa é a primeira lição dentro do xamanismo, se conectar com as direções. No sul, então, vamos trabalhar o corpo emocional. No oeste, a gente vai trabalhar o corpo mental. E a grande maioria das pessoas, 99,9%, ficam só no sul e no norte e no sul. Senti, racionalizei o que eu senti, aí eu racionalizei o que eu senti, aí eu voltei e senti de novo. Aí veio uma onda de emoção. Aí depois eu fui e pensei de novo por que eu senti aquela emoção. Aí eu fui para o sul, aí eu fui para o norte. E aí o que acontece? A gente fica nesse eixo sul-norte, norte-sul, sul-norte, norte-sul. E a gente não gira a nossa roda da vida. E aí que ficamos, a grande maioria da nossa vida estagnado, porque a gente fica só no emocional e só no mental. Principalmente pelo nosso ritmo de vida moderno, né? Não estou falando que vocês tenham esse ritmo, mas estou falando no geral, que até antes da pandemia tinha-se esse ritmo muito forte. Acordar, trabalhar, depois voltar, sentar, ver um pouco de TV, depois dormir, depois acorda de novo, vai, trabalha, volta, né? Vai, estuda, aí faz, aí se preocupa, aí não sei o que, pensa, planeja. Aí de repente morre, acabou a vida e você perdeu uma encarnação. Não se trabalhou, não parou o momento, você gastou toda a sua vida simplesmente sentindo, pensando, pensando, sentindo. E aí o que os nativos falam? Que a gente tem que ir para o oeste. A gente tem que quebrar essa linha e cair para o oeste. O que a gente encontra no oeste? O oeste é o elemento terra, é o corpo físico, é o portal do profundo feminino. A cor vermelha está no sul, a cor branca está no norte, a cor preta está no oeste. São os de pele preta, que têm o físico mais forte, que são os mais conectados à terra. É no oeste que a gente sonha, encontra o nosso sonho sagrado. É a representação do útero, como é o portal do profundo feminino, é onde está o útero, onde a gente pode fazer o nosso renascimento. Mas para passar pelo renascimento, a gente passa pela morte. E a gente passa por muitas mortes durante a vida, né? Até a própria morte física. Mas até acontecer a morte dessa carcaça, a gente passa por muitos ciclos que se findam e que muitas vezes a gente não aceita, porque a gente fica nesse eixo sul-norte, sofre e pensa por que isso aconteceu e sofre novamente por que isso aconteceu. E a gente não faz a grande transformação que nós precisamos, que é da direção oeste. Então, a direção oeste, geralmente, quando a gente está muito no mental ou muito no emocional, qual que é a primeira coisa que pifa para a gente parar?
corpo físico. A gente sente no corpo físico. O corpo físico é oeste. Então é a parada mesmo. Dentro das estações do ano, a Gabriela falando que está amando fazer yoga para o oeste, tudo mudou, fazemos até o anoitecer. Perfeito, bem no portal. É isso mesmo, Alene, vai para o oeste por bem ou por mal, porque faz parte da vida. Olha que interessante isso que eu vou falar para vocês. Isso é uma chave muito preciosa. O oeste faz parte da nossa vida. A morte faz parte da nossa vida. A transformação e o final dos ciclos fazem parte da nossa vida. Tudo nasce, cresce e desaparece. Tudo. Calma, Flávia, a gente já vai para lá. Mas primeiro a gente tem que passar pelo oeste. A gente tem que passar por essa parada. Imagine, é a parada, é o hiato, é o inverno. Né? A estação do ano no sul é primavera, no norte é o outono. O inverno está no oeste. O que acontece na natureza quando está no inverno? Ela se economiza a sua energia, ela para. Eu tô acompanhando o ciclo aqui da minha mirra que eu tenho no jardim. Ela floriu. E quando deu aquele friozão aqui no Paraná, ela morreu tudo, morreu. Ficou só os tronquinhos. Você olha, você fala, gente, e aí, né? O que aconteceu com a planta? Aí ela já está no outro ciclo, né? Já está começando os verdinhos começar de novo. Mas precisou cair tudo, despencar tudo, morrer tudo que estava ali de apego para começar a renascer. Então, esse morrer, esse inverno, a gente passa. Tem outro termo que a gente utiliza também, que são as noites escuras da alma. A Geisa falando que está passando pelo oeste. Patrícia, o oeste é uma hibernação, exatamente, tanto que o urso está no oeste, é um animal totem do oeste. Das luas, se a gente colocar as fases lunares, é a lua nova, né, no oeste, é a escuridão. E aí, o que falavam para a gente quando era criança? Vocês lembram? Eu lembro direitinho na minha infância, não sei se na infância de vocês, mas na minha infância, viu? Se você fazer isso, quando você dormir, vai ter um bicho-papão debaixo da tua cama. Vai sair lá do armário. Vão te pegar. O bicho-papão mora no escuro. E a gente cresceu morrendo de medo desse escuro, dessa escuridão. Então, por isso que quando se tem uma tenda do suor, que é uma cerimônia do oeste, onde a gente faz toda a transformação, né? A gente transpira, a gente sua, para curar o corpo físico, mental, emocional, espiritual, mas dentro de uma representação do útero, que é um lugar escuro, úmido e quente. A nossa primeira morada nessa terra. Olha o oeste não é um lugar de dor, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde você pode deixar e se desapegar das coisas que estão a mais em você. É a Érica falando, quando é final de estação, tem alguma característica mais marcante? Como assim, Érica? Da própria estação, você está falando? A Lili falando de transformação, de vira sofrimento porque a gente se apega, é isso? Arrou. Exatamente, Lili, pegou a chave. Vira sofrimento porque a gente se apega. A gente se apega como algo definitivo, sendo que a gente vive num sistema planetário que nada é definitivo. Tudo é transitório, inclusive a vida humana, a condição humana é transitória. Sim, Lili, porque a gente não quer mudar. A gente fica no eixo sul-norte, norte-sul, sul-norte, norte-sul, sul-norte, norte-sul, e a gente não muda.
E se vocês ficarem quietinhas, né? Porque é o silêncio também o oeste. Vocês vão escutar lá dentro de vocês uma vozinha falando: precisa mudar. Não tá legal assim. A Lucy fez assim agora, ó, né? Né? A vozinha que fala assim: né? Ó, precisa mudar. Aí você vai protelando. Viu? Precisa mudar. Você precisa mudar esse teu hábito alimentar. Você precisa mudar esse teu hábito físico, né? Hábitos em geral, as mudanças de hábitos estão no oeste. A Érica falando muitas das vezes a gente sabe, mas não sabe o que precisa mudar. Vai pro oeste. A Lili, a gente se prende. Flávia, agora com a pandemia vem um megafone falar que precisa mudar. Isso mesmo. Gabriela, temos medo das mudanças que até paralisamos, mas é necessário, eu estou amando as mudanças. É isso mesmo, Gabriela. E o que é? Olha que interessante, né, que a Flávia trouxe da pandemia. A pandemia foi um momento de oeste total, que a humanidade inteira foi jogada no oeste. Vocês não vão parar? Vão ficar com esse negócio de sul e norte, norte, sul, sul e norte? Vamos todo mundo pro oeste? Descansar um pouquinho? A pandemia foi um grande oeste. E vai ser a grande cura da humanidade, porque a cura está no oeste. Ainda não chegamos no ponto, mas estamos a caminho. Alene, o mundo inteiro na caverna, exatamente. Sim. E quando a gente aprende a transformação, que a gente realmente deixa a transformação acontecer, a gente se entrega nesse oeste, nós estamos prontos para o leste. Leste é o portal do profundo masculino, é onde o sol nasce. Por que tá com som isso aqui? Dá um pouquinho, gente. Acho que eu mexi aqui. Acho que agora foi. Então, o leste é o portal do profundo masculino, é o espiritual, é o fogo, tá? É a energia do povo amarelo, de pele amarela. Vocês querem povo mais devocional do que um povo amarelo? Os orientais. Então, eles estão no leste. E o leste é uma direção muito rápida. É uma direção que a gente é que nem o fogo. Uf! A gente não fica muito tempo no leste, porque no leste a gente tem a grande tomada de consciência e a iluminação. É a conexão mais mágica com o nosso espiritual. Tanto que todas as cerimônias que são do leste, quando a gente faz uma tenda do suor do leste, ela tem uma porta só. Aliás, alguém já fez tenda do suor aqui? Já fez? A Patrícia falou que já fez. A partir do ano que vem, estou retomando as cerimônias de tenda do suor, viu? Não vejo a hora. Muito tempo ainda sem fazer nada aí. Giovana falou que ainda não fez, mas tem muita vontade. E como que se entrega para esse oeste? Como seria se soltar? Lili, atitude. Porque como é o físico, você precisa ter esse momento para você, achar esse momento, principalmente mudanças de hábito, mudanças de atitude, mudanças de comportamento. Geralmente a gente só consegue soltar no oeste quando a gente tem aquele momento do basta, né? Chegou aquele momento do basta e a gente muda. Mas isso são decisões. Estar no oeste é uma decisão. E a todo momento nós estamos tomando decisão. A todo momento, durante todo o nosso dia, a gente está tomando decisão. Então, tome a decisão de estar no seu silêncio interior, na busca do seu silêncio interior.
A Geisa falou: estou totalmente entregue a esse leste, me permito totalmente esta cura. Arrou, Geisa. Gostei, atitude, é isso mesmo. Giovana, ainda não fiz, mas tenho muita vontade, né? Da tenda do suor. A Aline já fez, a Patrícia. Qual a cor do povo do Oeste? Preto. A Aninha colocou aqui, obrigada. E do Leste, amarelo. Então, a Érica falou: quando se participa de uma tenda do suor, resolvemos coisas que vivemos na nossa gestação? Geralmente sim, tá? A Carla, tenda já fiz, ótima. Tem muita questão de trauma intrauterino, de questões de nascimento, que são resolvidas em tenda do suor, sim. Porque você vai remeter a memória na hora, porque é uma representação do útero ali dentro, né? Então você. É na hora, é na hora. Com certeza. E aí no leste, que é o foco e determinação. Então, quando você precisa de direção, é norte, mas quando você precisa de foco e determinação, é leste. Eu adoro trabalhar no leste. Lugar para se colocar um altar, ó. Meu altarzinho ali, ó. Tá no leste, tá na parede que é o leste, aqui na minha casa. Então, se vocês têm um altar, vocês podem até colocar o altar no lado leste, no lugar onde vocês estão, na sala, ou onde vocês querem criar esse espaço, e no próprio altar colocar a água no sul, o incenso no norte, uma pedrinha que represente o reino mineral que está no oeste também, que é elemento terra, e o fogo, né? A vela no leste. Então, dá para fazer, né? Dá para fazer um simples altar desse jeito. Eu sempre comento que esse entendimento que o espiritual que está no leste não é só do povo nativo norte-americano, tá? Quando eu fiz o caminho de Santiago, eu fui com uma bússola. Na época eu já sabia, né? Mexer com bússola, adorava. Nem tinha celular, eu tinha só a bússola mesmo. Quando eu estava ali no caminho de Santiago, eu entrei em todas as igrejas, né? Principalmente as construídas pelos templários. E quando eu coloquei a bússola, adivinha onde estava o altar? Leste. Todos os altares das igrejas construídas pelos templários que tinham conhecimento da geometria sagrada que conecta todos as linhas Hartmann, todas as conexões de todos os meridianos da Terra, energéticos. O leste estava o altar. Então, conexão espiritual a gente faz no leste. Numa cerimônia de tenda, a fogueira é sempre no leste, do lado de fora, no leste, que é onde a gente acende o fogo. A Erika falando, preciso trabalhar algo que vivi com 3 meses de gestação. Minha mãe teve que tomar remédio para segurar. Isso trabalha-se sim com cerimônia de tenda do suor, Érica. Quando é algo mais profundo assim, a gente trabalha na tenda. Os altares estavam no leste, na frente ficava o oeste? Sim. E aí o que ficava no oeste? As tumbas, porque os sacerdotes, né, os padres, bispos, arcebispos, eram tudo enterrado dentro da igreja, né? Então, no lado oeste, na nave oeste, né, da igreja, atrás de todos os bancos, né, tinha os túmulos. Não é túmulo que chama, mas vocês entenderam, né? Não lembro agora o nome certinho. Esse povo nunca foi bobo nem nada. Não, porque eles estavam conectados à acupuntura da Terra, né? Que são, né, norte, oeste, sul e leste. Catacumba, acho que é esse nome mesmo, catacumba. Mas aonde eles ficavam ali, né? Nos seus túmulozinhos ali, nos seus
Ia falar sarcófago, mas sarcófago é de múmia. A gente vai ter acesso à gravação dessa aula, são muitos detalhes. Sim, vou deixar depois o link ali no grupo, tá? Então, quando a gente trabalha essas direções, elas são um princípio para a gente poder primeiro se conhecer. Então, faça um exercício simples. Coloca lá no sul, medita no sul, tenta entender como é que está o seu emocional, depois no norte, depois no oeste, depois no leste. Faça uma análise muito sincera de qual direção você está em deficiência. Ah, não estou nem olhando para o emocional, né? Não quero nem ver, né? Não quero nem ver. Hoje eu só estou trabalho racional, vamos lá. Então, olhe um pouquinho para suas águas, para suas emoções. Trabalhar as emoções sempre é muito bom, né? Veja o seu corpo físico. Se você está cuidando do seu corpo físico, do seu templo, se ele precisa de descanso, então procura cuidar do seu corpo físico. E o corpo espiritual, você está cuidando da sua conexão espiritual? Então, conhecimento, né? Físico, emocional e espiritual. Veja se essas 4 vertentes você está cuidando de forma equilibrada. É natural que em um determinado momento a gente fique mais espiritual, ou fique mais mental, ou fique mais emocional. É natural, mas não é natural a gente ficar muito tempo só numa direção. A Rafaela está perguntando até que horas vai a aula. Vai até umas 10 horas. Pelo menos eu pretendo. Então, outra coisa que a gente pode fazer, eu preciso determinar, né? Quando eu falei, né, a coisa do planejamento, né? Quando a gente faz um planejamento linear, nós tendemos a ficar frustrados. Quando a gente pensa no planejamento de forma circular dentro das rodas, a coisa muda. No sul, você coloca o sentir. Então, tudo que a gente entre em contato, em primeiro lugar, com qualquer situação, mesmo que a gente ache que racionalizou, mas o sentir vem em primeiro lugar. A gente sente, gostou, não gostou, deu aflição, não deu aflição, como é que é? Então, primeiro a gente sente, é o sul. Então, qual que é o sentimento em relação àquela situação? Depois vai para o norte, pensa e racionaliza em cima dessa situação. Ah, essa situação está assim por causa disso, por causa daquilo, né? Racionaliza, traz o racional para em cima daquele sentir. Depois que você trouxe esse racional, você vai para o oeste e você vai fazer a transformação. Não, então eu estou realmente desequilibrada na minha alimentação. Eu senti que o meu corpo está pesado. Aí você pensou, bom, seu corpo está pesado porque você não está mais aceitando, teu corpo não está mais digerindo, sei lá, pão. Não está digerindo mais pão. Aí no oeste você vai ter que fazer a transformação. É lá que está a decisão. Não vou mais comer pão porque eu quero respeitar meu corpo físico e meu corpo físico vai curar. E o leste é a própria ação. Aí no dia seguinte você escolhe não comer mais o pão. E isso é renovado diariamente. Entender a dinâmica da roda? Isso vocês fazem qualquer coisa. Ah, eu quero comprar uma casa. Sente, racionaliza, planeja no oeste e executa no leste. É sempre essa sequência simples e altamente eficiente. Vou abrir um pouco o microfone aí para vocês perguntarem aí. Quem quer falar aí? Estou toda ouvidos.
Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Então não vou falar. Boa noite. Boa noite, Que Flávia. bom a gente poder conversar, né? Depois de tantos meses aí de contato só por imagem. Sim, Bom, eu, na verdade, você falou, usou uma expressão que eu achei tão interessante, acupuntura da terra. sim. Eu achei uma analogia, assim, muito, me despertou muito para isso, né? Agora, eu tenho uma dúvida, Marga, sobre esse trânsito entre essas direções, né? Então, se Uhum. existe nessa sabedoria xamânica, né, no xamanismo, uma, alguma lógica, algum método, um jeito, né, da gente promover essa integração entre esses polos, sabe? Na nossa vida, na nossa trajetória, porque me parece, pelo você explicando, que uma coisa vai complementando a outra, né? Nada Exatamente. isolado vai funcionar, mas a gente precisa. Como é que a gente potencializa isso? Como é que a gente favorece esse equilíbrio? Vai, uma coisa mais ou menos por aí. Ótimo. Excelente pergunta. Quando você começa a pensar dessa forma circular, a tua perspectiva de vida começa a ficar diferente. Porque geralmente a gente tem a tendência a pensar de forma cartesiana. Então eu só posso ser feliz depois que eu me aposentar. Ou eu só vou conseguir algo depois que eu alcançar tal status dentro da empresa ou dentro da sociedade. Eu só vou conseguir não sei o que se tiver tal condição. A linha de raciocínio cartesiano é que o evento B só acontece depois do A, o evento C só acontece depois do B e o evento D só acontece depois do C. Há uma sequência de eventos que acontecem só quando tem algo que já aconteceu antes. Quando a gente pensa de forma circular, tudo acontece ao mesmo tempo. A, B, C, D, E acontecem simultaneamente. Então, quando a gente segue esse raciocínio do sul, norte, oeste, leste, na verdade, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. E a nossa percepção é exatamente olhar separado cada direção para entender onde a gente está em desequilíbrio. É isso que eu gosto de trazer para vocês, porque é uma desconstrução de um pensamento cartesiano para entender um pensamento cíclico natural, circular, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu não vou. A Lua não vai esperar eu decidir alguma coisa para ficar minguante. A Terra não vai esperar, não vai parar para eu decidir fazer alguma coisa. Então, quando a gente fica nessa letargia ou fica estagnado em alguma direção, fica estagnado no sul, nas emoções, ou fica muito rígido no mental, ou fica, né? O que é o desequilíbrio do oeste, né? A pessoa fica tanto no norte e no sul que quando vai para o oeste entra em depressão, entra numa tristeza profunda, né? Então, quando a gente fica muito tempo em uma direção, a gente perde esse giro natural da Terra, o giro natural da natureza. E a gente cria essa distorção. Então, como a gente percebe, vivendo primeiramente no aqui e agora, né? Sabendo que o dia de hoje pode ser o último, porque ele tem um início, um meio e um fim. Agradecer esse dia e saber que no dia seguinte vai começar de novo. E aí você renova o teu pensamento em cima desse esquema. Hoje estou sentindo isso, estou pensando aquilo, estou planejando o meu dia dessa forma e vou agir. Isso são segundos, frações de segundos. Quando você começa a pensar dessa forma, você começa a treinar a sua forma de ver a vida de forma radiônica.
não mais linear. Quando a gente consegue entrar nesse pensamento radiônico, a gente entendeu o nosso próprio biorritmo. E aí é natural. Você começa a ter o equilíbrio naturalmente. Você vai perceber quando o seu emocional te pegar e falar assim, você precisa olhar para o seu emocional. Você vai entender quando você precisa cuidar mais do seu mental. O físico já vai dar sinais de que precisa de descanso. Você vai entender que uma energia estranha, eu vou cuidar mais do meu espiritual. Aí vai lá para os banhos, né? Vai para uma terapia, para algo que possa te alinhar novamente. Então, isso você vai. Quando a gente passa para esse entendimento da roda da vida, tem um processo para passar por isso, né? Dessa desconstrução desse matrix, para a gente relembrar a nossa memória. Na verdade, é só acesso. Então, por isso que eu sempre falo, xamanismo a gente não aprende, a gente acessa. São vários acessos. E só de você fazer esse movimento de pensar, de sentir, pensar, planejar e agir, só fazer esses 4 passos, você já vai naturalmente entrar nesse ciclo. Stefano está perguntando qual a diferença entre radiônico e circular. Eles são complementares, na verdade, né? O radiônico é porque a partir do centro há essa radiação para todas as direções. Pode falar, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Tenho estudado, acompanhado você, a Ana, referente à cosmologia maia, né? Sim. E eu queria saber se a cor dos quins ela tem relação com essas cores da roda. Se a gente passa, então, por essa roda, né, esse ciclo, todos os dias, se tem essa complementação aí Tem sim, tem das sim. cores, dessas forças, né? Sim, porque assim, na cosmologia maia, tem uma diferenciazinha das cores, né? O vermelho está no leste e o amarelo está no sul. Na roda Cherokee, o vermelho está no sul e o amarelo está no leste. Quando eu percebo onde está o vermelho, é onde inicia a roda. Então, para os Cherokees, o vermelho vai estar no sul. Para os maias, o vermelho vai estar no leste, porque é um conhecimento espiritual. Então, vai começar pelo leste. Já vi isso em outras rodas que agora eu não lembro. Então, isso é meio que um estudo meio antropológico que eu faço. Mas tem relação, sim. Os selos vermelhos são selos do leste, selos brancos são selos do norte, os selos azuis são selos do oeste e os selos amarelos são selos do sul. Tem essa ligação, sim. Daí você já pode pensar, nossa, meu selo é amarelo, meu Kim tem selo amarelo. Então tá conectado com o sul. A Érica falando que tem dificuldade em agir, como melhorar isso? Érica, começa a meditar no nascer do sol, de costas para o sol. Sente o sol vindo para você encarnar esse leste em você. Olha para o sol, recebe ele, vira de costas e sente a energia do leste, para você ter mais foco e determinação. Lili, pode abrir o microfone. Olá. Oi, já me expus pra caramba, né? Mas já me abri. Mas eu queria, eu entendi uma coisa, eu queria ver se faz sentido. Uhum. Eu percebi que faz parte de uma resistência ao fluxo. Por exemplo, se eu estou sentindo algo e aquilo eu não estou concordando, ou estou pensando que deveria mudar o que eu estou sentindo, ou enfim, não estou entrando naquela emoção como poderia. Sim. Aí eu vou para uma outra parte. Então, entrei, consegui, mas racionalizei, mas não concordo com o que eu penso ou com o que eu deveria, sabe? Independente da etapa. Estou com uma dor de cabeça, por exemplo, como é o meu sintoma. Estou numa enxaqueca. Se eu não entro na enxaqueca e não faço a mudança que eu preciso, eu bloqueio o fluxo, não tomo uma decisão e vou para um outro lugar que eu não...
É mais ou menos nesse sentido, Sim, você sabe, fica estagnada na roda. E aí, mais ou onde menos você assim, vai sofrer? No oeste, no corpo físico. que é onde me bate toda vez que eu questiono coisas ou não permito me sentir. E você colocou uma coisa que eu achei muito importante no começo sobre o quanto a sociedade coloca um ideal da gente, né? Da gente seguir certas coisas. E eu brinquei, como ser terapeuta, né? Que às vezes eu tenho vontade de desistir de ser justamente por ser empata, como você bem pegou, e às vezes sentir e tocar nas minhas questões, né? Ah, E aí é sim. interessante, né? Bem-vindo ao Porque clube. e trabalhar isso é o tempo todo estar nessa roda fazendo esse movimento. Então, isso é super exaustivo quando você não consegue entrar no fluxo. Pelo que eu percebi e pude entender, me parece muito o que eu estou passando, né? É quando você não entra e aí você não consegue fazer nem esse trabalho, nem qualquer outro. Mas como é que você vai ajudar uma outra pessoa se o seu fluxo está travado, está parado? Aí fica chato mesmo de atender ou de fazer alguma coisa para o outro se o seu ciclo não está girando, né? E a gente é realmente concebida a ter sempre uma condição. Você tem que estar fazendo tal coisa, você tem que alcançar certas coisas. Você não pode chorar, como tinha alguém que disse, né? Das tristezas. Você não pode questionar. Você não pode ter dor. Então a gente está sempre o tempo todo bloqueando esse processo. A nossa natureza artificial é bloquear o processo. A gente é instruído a não Exatamente. sentir, né? Ou a não se permitir esse processo. Então, acho que o xamanismo vem para dizer para a gente soltar esse lugar, né? Uhum. Sabe? Passar esse ciclo, porque aí fica mais fácil. O tempo todo eu percebo, tudo bem, eu estou numa dor de cabeça, a dor de cabeça não para também para eu ter os outros ciclos acontecendo ao mesmo tempo, Sim. né? Então, tem várias coisas acontecendo. Então, quando eu bloqueio um, os outros vão pegando também, né? É mais ou menos por aí, Margarete? Sim, sim. E Tá. você vai começando a respeitar o seu biorritmo. Que nem, por Uhum. exemplo, uma outra observação que a gente faz é nas fases lunares. Fase lunar, lua cheia, para mim é terrível. Eu não funciono bem. Então eu não forço, eu não vou atender, eu não vou impor um ritmo muito pesado nos dias de lua cheia, principalmente que antecedem o plenilúnio. Agora, em Sim. compensação, lua minguante eu rendo, que é uma beleza. Então, Olha. o meu planejamento pelas fases lunares, que é um outro ciclo que a gente também tem que observar, quando chega na lua minguante, eu aproveito para produzir. E me dou a permissão para fazer isso. Uhum. Eu não preciso render igual todos os dias, porque a gente não rende igual todos os dias. E nem igual a todo mundo, né? Eu percebo isso nos meus ciclos hormonais. Então, eu Sim, parei de atender na fase menstrual, só que eu produzo muita coisa física no processo menstrual. Então, é diferente, não é um processo mental, é um processo mais físico. Então, eu acho que todos esses ciclos interagem, né? e aí onde entra o leste? Você agir a partir dessa percepção em planejar sua vida dessa forma. Ah, entendi, faz sentido. Muito obrigada. E aí tudo vai começar a fluir naturalmente, É, respeitando esse biorritmo. entendi. Obrigada. Imagina. A Érica falando se acolher mais, né? Com certeza, Érica, sempre, sempre. Autoconhecimento, sempre, sempre. Isso é autoconhecimento através das direções da sua conexão com a natureza, né? Existem muitas ferramentas de autoconhecimento, mas essa você consegue colocar na prática porque você começa a mudar a sua vida prática. Então, quando você começa a perceber que aquele trabalho que você está ali se forçando, ou seja, você tem um biorritmo de funcionar melhor à noite, mas você se força a ir trabalhar acordando todo dia às 5 horas da manhã, algo está errado. Vai ter um momento que teu corpo vai falar, para, vai para o oeste e rever o que você está fazendo. Aí que vem os burnout da vida e tudo mais. Aí vocês vão falar assim, ai não, mas tem que ter estabilidade. Não, tem que ter fluidez. E isso é uma decisão. Quando o corpo começa a pifar, é porque a gente está muito longe do oeste.
A Patrícia, escutar tua intuição é algo muito valioso e racionalizar menos. Os dois são importantes. Aí que tá, um não anula o outro. Os dois são complementares. Nara, sobre as direções, o planejar e o executar estão no leste e oeste, respectivamente. Planejar no oeste, executar no leste. A gente planeja e sonha no oeste, e o leste é a própria ação, por isso que é uma direção rápida. Então, quando que a gente sente que o leste aconteceu? Quando as coisas estão fluindo mesmo na vida. Então, quer dizer que você girou a roda, né? Quando você coloca uma coisa ali para agir, você, uau! Aí vai. A Rafaela, alguém que está com distúrbio alimentar está com falta de qual direção? Eu trabalharia todas as direções, começando pelo emocional, Rafaela. Começa no sul a questão emocional. O que está pegando no sul? Né? Vamos fazendo uma análise. Aliás, terapeutas, quando vai trabalhar a questão emocional, trabalha com o seu cliente no sul. Vai trabalhar com uma questão mental, precisa de direção, senta no norte, né? Que precisa que flua o conhecimento. Precisa de foco, senta no leste para fazer. A Flávia, vou precisar sair. Marga, muito obrigada por hoje. Quero saber mais sobre como será a mentoria. Te procuro por mensagem. Sem problema, Flávia. Depois eu vou deixar as informações no grupo da mentoria. Começa sábado. Gratidão pela tua presença. E aí, nessa mentoria, eu vou falar sobre... vou destrinchar mais esses assuntos. Vou trazer a roda das realizações, vou falar sobre as 7 flechas, que é um conhecimento onde a gente mergulha mais nos nossos comportamentos e atitudes, para a gente poder rever como é que a gente faz comparação, autoimportância, julgamento, né? O que isso cria dentro da nossa estrutura, da nossa roda pessoal, que pode ser altamente nocivo para nós. Luciana, preciso terminar uma tese. Onde sento? Norte. Senta no Nordeste, entre Norte e Leste. Aí você vai pegar um pouco do foco e um pouco do conhecimento. A gente pode trabalhar isso também, tá, gente? Nas subdireções Nordeste, Sudeste. E existe uma direção muito importante, que a gente não falou. A Lili, na mentoria você vai trabalhar os ciclos também? Sim. E eu vou ver a roda pessoal de cada um, tá? A gente vai montar junto, vamos fazer a roda pessoal e o conteúdo da mentoria vai ficar disponível por 1 ano, tá? Sendo que o último encontro da mentoria, que vai ser no dia 18, vão ser 4 sábados consecutivos, né? Começando agora dia 28. No dia 18 vai ser Jornada do Animal de Poder, que é outra coisa bem interessante. Então, eu vou trabalhar todas as questões primeiro de vocês localizarem a sua própria roda pessoal, onde está em deficiência, onde não está, onde está legal, que está equilibrado, onde a gente tem que trazer esse equilíbrio de volta. E no final, vamos trazer a tua força de novo para poder determinar a nova energia na sua vida. Então, é um ciclo mesmo de 4 encontros. Não é à toa esses 4 encontros, porque é sul, norte, oeste e leste, tá? Então, tudo isso vocês podem usar na vida prática de vocês, de projeto, de ciclos, dentro da própria cosmologia maia, quando a gente pega a nossa onda encantada, cada Kim cada 4 anos da nossa vida, então você pode ver em qual momento você está na sua vida, que é teu Kim. Então, são vários estudos, milhões e milhões de possibilidades que a gente faz dentro das rodas. E as rodas, elas têm as sub-rodas. Então, tem o sul do sul, norte do sul, oeste do sul, leste do sul. Tem o sul do norte, o norte do norte, o oeste do norte e o leste do norte.
tem do oeste, do leste, e aí você vai abrindo flores, né? Como se fossem pétalas. E aí, se você desenhar e começar a fazer um gráfico da sua roda pessoal, aí você vai entrando num detalhamento do teu autoconhecimento e aí na vida prática o que acontece? Você começa a tomar decisões mais assertivas conforme a sua essência. Então, se aquilo vai desequilibrar a sua energia, você vai olhar para aquilo e vai falar: não, eu não preciso disso. E isso cria e gera uma libertação desses padrões sociais inacreditável. E a humanidade agora está precisando disso. Precisando viver uma nova realidade mais consciente desses ciclos menores e ciclos maiores e de que tudo é impermanente. Talvez eu não consiga estar no dias 11 ou 18, ainda não sei quais dos dois, tudo bem ou fica menos efetivo? Não, tudo bem, Lili. Até porque vai ficar gravado e a gente tem um grupo no WhatsApp que vai ficar direto durante todo esse ano, que eu vou estar lá disponível para vocês. Então, qualquer dúvida, em qualquer momento que assistiu a aula, pode entrar lá para conversar. Acho que a Gabriela, que está aqui, estava na primeira mentoria. No primeira turma, essa é a segunda turma da mentoria, e ela foi pouco tempo, né, Gabi? Você fez a jornada do Animal de Poder, que você não conseguiu fazer ao vivo, que ficou gravado, e depois ela me mandou mensagem, e aí eu dei o feedback para ela e tudo mais. Então, eu vou estar sempre nesse contato durante um ano com vocês, mesmo após esses 4 encontros, tá? Por isso que chama mentoria, né? Senão seria curso. Mentoria porque eu vou estar ali junto com vocês e eu quero realmente que vocês se transformem a vida de vocês. Acima de tudo, tenha essa liberdade de ser vocês, né? De não esperar condições nenhuma na vida para realizar o sonho de vocês. Tirar da frente esses padrões, crenças limitantes, né, esses emaranhados, para que vocês possam vibrar na sua essência. O trabalho com as rodas faz isso, a gente brilha na nossa essência. Então, é muito profundo e muito especial mesmo. A Gabriela falando, estou aqui relembrando tudo de tão maravilhoso e transformador que é. Arrou, Gabi, arrou. E é tão transformador que ela está aqui na Masterclass de novo com a gente. Arrou, é muito grata. Então, mais alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar? Que aí eu quero finalizar com um canto aqui para vocês, para a gente poder encerrar em beleza essa roda e mandar toda essa energia de novo lá para os nossos irmãos lá em Brasília. Que o foco hoje é eles, com certeza. Se alguém quiser abrir o microfone, falar, essa é a hora. Se não, eu encerro aqui com o canto. O horário da mentoria, Nara, vai ser das 14 às 16. Dia 28 começa e depois tem dia 4, dia 11 e dia 18. Lili, dá para parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, fica 12 de 36, é 360 o valor, né? Aí tem lá, dá para pagar com múltiplos cartões de crédito, dá para pagar com Pix, dá para pagar com boleto, tem todas, porque é pelo Eduz, né? Eu vou colocar o link para vocês, terminou aqui, eu já vou colocar o link ali para vocês, no grupo. Luciana, só quero agradecer a partilha de tanta coisa boa. Independente de quem for fazer a mentoria ou não, só isso que eu passei hoje para vocês, vocês já podem colocar em prática, tá? Sentir, pensar, planejar e agir. Se você sentir só e não racionalizar, você vai ficar afogado nas suas águas. Se você ficar só no ar, só pensar sem sentir, você vai criar uma rigidez muito grande. Se você ficar só no oeste também, só
no sonho e sem agir, não vai adiantar nada. Ana Flávia, sim, já vou mudar minha sala amanhã. Isso mesmo. E leste é ação, é isso, ó. É leste, é ação. Colocar, executar o conhecimento. É assim que ele funciona. Então, só disso vocês já vão poder movimentar e depois me conta, quero saber como é que foi esse movimento na vida de vocês. Mas para gerar uma transformação aí mais profunda, vem para a mentoria. Não é papinho de vendedor, não. É porque realmente transformou minha vida. Tem a Gabriela aqui que falou também, trouxe o testemunho dela. Depois eu te passo o Pix, Gabriela. Brincadeira. A gente não combinou, não. Foi bem espontâneo da parte dela. Mas tem, assim, outras pessoas que eu acabo acompanhando, que fizeram a mentoria, né? Na primeira turma. E gera muita transformação. Gera muita transformação. E é incrível porque a transformação ela acontece porque você descobre quem você é. Você se conecta na sua essência, na sua força. E aí a coisa acontece. Você não cai mais nas ilusões de comparação, você não cai mais nas ilusões de expectativa, que isso tudo gera uma grande frustração. E energia de frustração, a nossa força vai lá embaixo. E a gente precisa estar com a força e energia lá em cima, né? Mesmo quando a gente está no oeste, que é um momento de recuperação. Aninha falando se a mentoria é somente para terapeuta. Não, de jeito nenhum. A mentoria xamânica para todo mundo que sentir no coração. Não, não. Eu tenho uma outra mentoria que é para terapeuta holístico, mas essa é uma outra história que é individual. Tem material físico? Tem. Vai ter apostila com tudo isso escrito, a roda das realizações. Isso tudo eu sempre vou colocando lá. Quando eu subo a aula no Eduz, vai ter sempre o material anexo para vocês. Tem material sim. A Gabriela aqui falando, gente, eu não falava em público e grupos, e na minha primeira aula como esta, eu tive a coragem de falar. É verdade, né? Quando eu fiz a outra masterclass, você falou, é verdade. É isso mesmo, Gabi. A Lili falou, faço a mentoria ou atendimento com você? Vem para a mentoria, Lili. Vem para a mentoria. Esses dias vai ser bem interessante. Vem sim, vem para a mentoria. Essa aqui, mentoria xamânica. Venha. Venha, será muito bem-vinda. Aliás, todos serão muito bem-vindos. Essas rodas, apesar de ainda serem online, a partir do ano que vem, vou voltar aí para o presencial e ainda com todos os cuidados, conforme tiver no momento, mas a gente sente essa força, que isso que aconteceu com a Gabriela foi no online, foi no Zoom. Ela teve uma cura muito forte, uma energia incrível que emocionou todo mundo que estava aqui. E foi bem especial. Então, esses dias da mentoria, mesmo que a gente esteja aqui no online, a coisa realmente acontece. Tenho também um outro grupo, que é do Conselho das Anciãs das 13 Luas, que é o Xamanismo só para mulheres, que são encontros, mas isso só começou em abril, né? Vai até abril, são 13 encontros. Tem a Carla, que é do Conselho, a Matilde estava aqui também, acho que ela não está mais, que também é do Conselho das Anciãs, e são encontros bem fortes. Você sabe um valor aproximado da tenda do Sora? Ainda não calculei, tá, Érica? Mas vai ser aqui em Campo Largo, no Espaço Sonat Tiocan. Campo Largo fica perto de Curitiba. E aí, pelo menos por enquanto, vai ser aqui. Aí depois vamos ver, começar a viajar de novo. A Gabriela, uau, acabei de relembrar o que disse na consulta sobre o colar. Então, providencie, Gabriela. A Érica, para começar a preparar. É que ainda realmente eu não sei, mas provavelmente vai ser por volta aí de uns R$ 400, por aí. Porque tem o espaço, tem tudo, né? Tem muita coisa, tem muito gasto para fazer essas cerimônias.
A Gabriela, o fato de não falar antes. Sim, sim, tudo a ver, Gabi. Verdade. Tudo a ver. A Carla, vem fazer uma em Manaus, que o sol é tão forte que substitui o fogo. Eu não tenho dúvida, não precisa nem pôr as pedras na fogueira, é só deixar a pedra do lado de fora e colocar para dentro. Não tenho dúvida. Mas seria bom fazer em Manaus, hein? Rapaz, não dá ideia não, Carla. Já pensou? Ó, já ficou o convite para fazer na Chapada dos Veadeiros também, um lugar maravilhoso. Bom, eu morei na Chapada Diamantina, fiz muito lá, né? Lá era também incrível. Para quem mora no sul, é aqui em Campo Largo, Érica. Vem para o Paraná. Lili também lá em São Paulo. Eba, vai ter para tudo que é canto. Em São Paulo, eu costumo fazer em São Bento do Sapucaí, tá, Lili? Tem um espaço lá que eu faço. Lá na Serra da Mantiqueira. Morei muito tempo lá. Então lá eu conheço os seres os guardiões da montanha. Vamos então agora. Luzi, amei demais esse encontro. Gratidão, gratidão também pela sua presença. Vou trazer então uma canção. Ver se eu consigo cantar, que a minha voz já está rouca. Lilia, obrigada a todos. Obrigada também, gratidão. Vou trazer uma canção então para a gente poder finalizar essa roda que foi incrível. Gratidão mesmo a todos, todos. Arro sul, arro norte, arro oeste, arro leste. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito e é uma coisa boa. Arro! Gratidão, gratidão, gratidão. Itaki Koyoi assim, Pila Maia Rei. Vou colocar agora as informações lá no grupo no WhatsApp e vou deixar aberto para a gente poder comentar. Grande beijo no coração. Depois eu vou disponibilizar a gravação também para vocês assistirem de novo. Grande beijo. Tchau!